Palestra. A imagem cria a realidade. De Neville Goddard. 30 de outubro de 1967. Sinopse. Enfatiza a importância de esclarecer a forma ao imaginar e não se preocupar em influenciar os outros. O ato imaginal é a causa, e os indivíduos devem se concentrar no que desejam em seu próprio mundo e esquecer de influenciar os outros. Ele também menciona que mesmo as pessoas ricas e com grandes fortunas não têm impacto real no mundo de alguém e que também podem desaparecer. Acho que a maioria de vocês sabe que acredito firmemente que imaginar cria realidade. Eu pessoalmente provei isso e acho que a maioria de vocês já provou. Se alguém agora reclama, tendo confessado que acredita nisso, que o que originalmente imaginou não é tão bom e maravilhoso como está vivenciando agora, pergunte-lhe: por que você está se lembrando e não imaginando? Se posso dizer que me lembro quando, então não estou imaginando isso. Então, estou realmente colocando isso em prática? Posso dizer, tudo bem, acredito, mas uma vez imaginei algo e não é como estou vivenciando agora em minha vida. Simplesmente diga. Você realmente acredita que a imaginação cria a realidade e o seu estado original de imaginação era? Eles dirão que sim. Então o que diabos você está fazendo quando diz, eu já imaginei isso? Então eles não estão imaginando agora. O nome de Deus é Eu Sou. O homem acha muito difícil manter isso no tempo presente. Está sempre fora de si. Agora, quando você imagina, posso lhe dizer, você pode, e é provável que o faça, influenciar outras pessoas. Mas não pense em termos de influência, pense apenas em termos de clareza de forma. Por exemplo, alguém lhe dirá, quero uma posição melhor, quero mais dinheiro, quero maior responsabilidade. Tudo bem, agora você concebe uma cena e dedica todo o seu esforço para esclarecer a forma, apenas a forma, como se fosse um desenho. Então você concebeu uma cena. Pode ser que você esteja dando a festa ou eles estejam dando a festa, e então você levantará sua taça ou eles a levantarão e brindarão à ocasião. Um emprego melhor, mais dinheiro. Não pense em influenciar algum superior no trabalho, como aquele que você chamará, digamos, de chefe. Esqueça-o. Ele poderia cair morto esta noite, ele poderia receber alta esta noite. Não pense em termos de ninguém fora da clareza da forma. O que implicaria que você o tivesse? Bem, se eu dei uma festa hoje à noite para você que ganhou, ou você deu a festa e me convidou e eu sou seu convidado, e então nos sentamos ao redor da mesa e viemos naquela ocasião para levantar uma taça para brindar. Então você vai brindar o evento. E eu levantarei o meu e beberei com você. Bem, isso não é influenciar ou pensar em influenciar ninguém neste mundo, vamos até o fim. Então, se você vai aplicar esta lei, trata apenas da forma, e você vai até o fim. Então, que forma, que estrutura implicaria que você a possuísse? E esqueça qualquer pessoa neste mundo que você possa influenciar. Portanto, não vou negar que todo ato imaginal influencia, mas você não precisa ter nenhum interesse em influenciar ninguém neste mundo. Deixe-os em paz. Deixe todos em paz. Eles não são realmente a causa, você é a causa, seu objeto imaginal é a causa. Então, o que você quer neste mundo? Esqueça todos os outros. Você pode ter alguém que o empregue que pode ter $1 bilhão, um fundo privado, como Hughes, como os Rockefellers, como aquela multidão. Eles têm isso, mas não estão causando nada em seu mundo. Eles poderiam todos cair mortos esta noite, você sabia, e desaparecer deste mundo sem deixar rastros. A atual geração dos Rockefellers nada sabe sobre o bisavô que o criou. Eles devem ser informados pelos presentes, que são simplesmente netos dessa fortuna, e eles lhes dirão, e eles sabiamente a modificarão e outros a modificarão. Mas quem sabe do original que realmente saiu e conferiu tudo, os números? E então ele se foi. Então, você influenciará as pessoas, sem dúvida. Por quê? Tudo neste mundo é empurrado para fora, você está apenas influenciando a si mesmo. Mas não pense em termos de alguém fora de você. O que você quer? Quando você souber exatamente o que deseja, concentre toda a sua atenção na clareza da forma.
Então eu daria um pequeno jantar e deixaria tudo pronto. Então o que estou imaginando depois disso? Portanto, confessar ou queixar-se de que outrora imaginei, e que o meu ato imaginal original foi muito maior do que isto, é confessar que agora não estou a imaginar. Se a imaginação cria a realidade, então esqueça a imagem da memória. O que estou imaginando? Então isso faz parte desse mistério fantástico que estamos tentando desvendar aqui. Agora, deixe-me compartilhar com vocês alguns que surgiram esta semana. Aqui está uma série. Ela se descobre e é tudo em uma semana, esta série de sonhos, tudo em uma semana, e aqui estou eu no meu sonho com um monte de crianças e elas perderam alguma coisa. Estou tentando encontrar isso para eles. Estou procurando. Então, enquanto procuro algo que eles perderam, encontro uma bolsinha com um cordão. Eu pego. Abro a sacola e encontro um relógio e as crianças me dizem que é um tesouro, você encontrou um tesouro. E esse é o fim disso. Então, na noite seguinte, encontro-me neste estado, todas as coisas que quero e todas elas estão sobre rodas, pessoas, lugares e coisas, todas sobre rodas. E eu estou em uma roda. Está tudo em movimento. Estou dizendo para mim mesmo e reclamando. Isso não é o que eu quero. Todas essas coisas estão se movendo sobre rodas e ainda sinto saudade. E então eu acordo. Lembre-se, esta é a sequência, tudo em uma semana. Primeiro um relógio, depois tudo, e ela fica insatisfeita. Ela não está satisfeita com todas essas coisas. Eles estão todos sobre rodas, todos os meus desejos. E com aquela sensação na garganta, não deixa de ser uma saudade. Depois vem um terceiro, ela disse. Agora neste sonho eu me vejo seguindo uma multidão enorme, estou subindo caminhos, descendo escadas, subindo escadas porque vocês estão dando palestras em todos esses lugares. Fico emocionado quando paro para ouvir, e ouço isso repetidamente, e cada vez que ouço, fico emocionado com a revelação do que você está me dando. Mas uma coisa me impressionou. Chegamos a um lugar, era um lindo campus. Lindos jardins bem cuidados, todos os gramados, as estradas e todos os prédios, a era subindo e cobrindo todos os prédios. Entrei neste prédio e aqui vocês estão dando as coisas mais maravilhosas. Fiquei emocionado, um após o outro, quando vocês disseram o que fizeram, e eu disse para mim mesmo. Devo me lembrar disso e fiz um esforço mental para lembrar o que você estava dizendo. Porque uma explosão após a outra das grandes verdades. E eu acordei e não consegui me lembrar de nenhum. Não consegui trazer nenhum de volta à memória. Então, na noite seguinte, estou novamente em um sonho e estou seguindo você. Eu vou para um lugar, é uma enorme, enorme e expansiva Casa Branca, e eu sei que você está dando palestras lá, então eu entro. Todos os quartos estão vazios, exceto onde você está e depois a sala adjacente onde meu pai está. Eu sei que meu pai construiu esta casa, ele construiu esta casa. Não se esqueça desse aspecto do sonho, o pai não é visto, ele está no quarto adjacente. Desta vez dirijo todas as minhas observações à sonhadora e, enquanto falo com ela, conto-lhe coisas que a fazem explodir de alegria, mas ela não consegue se lembrar delas, exceto uma. Viro-me para ela e digo com profunda autoridade. Meu nome é Friday. Ela sabe que isso tem um significado tremendo. Então ela me disse. Sim, e isso significa, ó meu querido. Então sorri e balancei a cabeça afirmativamente. Então ela disse. Eu acordei. Mas as coisas que precederam isso não me lembro. Eu sei que o que você disse quando disse o meu nome é Friday teve um significado tremendo. Agora, Neville, isso me parece o absurdo mais insano e, no entanto, enquanto escrevo, sei no fundo da minha alma que isso tem um significado profundo. Ouvi algo de tremenda importância, mas superficialmente parece simplesmente a essência do absurdo. Bem, posso dizer que você ouviu e viu corretamente. Eu te disse quando te disse que meu nome é Friday. Eu te disse que sou o Deus do amor. Foi isso que eu te disse. Quando você escreve mitologia, não é totalmente visão, é parte visão, então eles a chamam de deusa do amor. Mas quando você está na presença de Deus,
que é amor, é homem. Então eu disse que meu nome é Sexta-feira. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele, como nos é dito no capítulo 6 de 1 Coríntios. Versículo 17. Fiquei na presença do Senhor ressuscitado, que é a personificação do amor, ele me incorporou ao seu corpo, e sou para sempre um com esse corpo. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos nós. Efésios 4 versículo 4. Quem quer que esteja incorporado nesse corpo é um com ele. Então, quando você me disse e eu balancei a cabeça. Significa, ó meu querido, bem, posso lhe dizer, essa palavra é usada apenas 10 ou 12 vezes nas Escrituras. Nunca traduzida como querido, mas definida como querido. É Yashir. Se você não sabe hebraico e pode procurá-lo em hebraico em sua concordância, se você tiver a concordância de Strong, é 3173, você o encontrará definido como meu querido. Você descobrirá que é definido como o meu único, meu filho, meu único filho. É assim que você encontrará a palavra definida. Bem, qualquer pessoa que seja incorporada a esse corpo terá essa palavra traduzida como, ó minha querida. Então você sabia disso no fundo da sua alma quando me ouviu dizer sexta-feira, pois sexta-feira é simplesmente o Deus do amor, é isso que significa. Então, quando você é incorporado a esse corpo, é isso que você é. Então, posso lhe dizer, você ouviu perfeitamente, e o que você não trouxe de volta a este mundo em sua mente consciente e racional, você ainda tem nas profundezas de sua alma. Então, todas as instruções que você ouviu na semana passada, onde você ouviu e ficou emocionado e seu coração explodiu de excitação porque você ouviu, cada palavra era verdadeira. Esta palavra Yashir aparece pela primeira vez no capítulo 22 de Gênesis, versículo 16. O Senhor disse a Abraão: por que você não me negou seu filho, seu único filho? A palavra filho e único filho é Yashir. Ele está falando agora de Isaque, o filho prometido. No Evangelho de João, capítulo 19, ele cita o capítulo 12 de Zacarias, e esta é a citação, isto é depois da crucificação, depois de tudo ter acontecido, a ressurreição ter acontecido, e estas são as palavras. Tendo primeiro dito a eles: nenhum osso do seu corpo será quebrado. Versículo 36, então cita sua passagem de Zacarias. Olharão para aquele a quem traspassaram. Versículo 37. Mas ele não completa. Se você ler o capítulo 12, versículo 10, de Zacarias e completar o versículo, então você lerá as palavras. E chorarão por ele como quem chora por um filho único. A palavra filho único é Yashid, a mesma palavra que significa, ó meu querido. Então, todo mundo vai experimentar isso, e quando ele experimentar, ele vai contar e contar para todos que quiserem ouvi-lo. Alguns acreditarão e outros não acreditarão. Aqueles que acreditam nisso, no fundo de suas almas, o encontrarão ensinando, noite após noite, em vários lugares. Você irá de um lugar para outro ensinando e ouvirá. Se você não traz isso para a mente racional consciente, isso realmente não importa. Você ouviu. O que você trouxe? Pelo menos o nome que eu te disse, e você trouxe, ele me disse que seu nome era Friday. E sexta-feira significa simplesmente o Deus do amor, é tudo o que significa. Como a palavra Yashid significa unidade, essa é a primeira definição dada à palavra, significa único. Não há uma, mas única, no sentido de única, única. Porque todos os incorporados nesse corpo são o único. Só existe um corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Mas é preciso que todos nós sejamos irmãos eternos para formar esse corpo. Então, quando você entra nesse corpo, você é um com aquele corpo para todo sempre e você é sexta-feira. Você é o Deus do amor. Neste nível ninguém vê. Eles não conseguem ver. Mas ela viu isso em espírito, teve a experiência e trouxe de volta. Ela não conseguiu trazer de volta a instrução, tudo o que ouviu. Tudo bem. Ela o tem de qualquer maneira, porque ouviu e foi demitida noite após noite com as instruções, tudo o que ouviu.
Ela viu esse homem correndo em minha direção, correndo ansiosamente em minha direção, e então ele se sentou, e eu comecei a instruí-lo, e ela ouviu, ela ouviu. Em sua carta para mim, e eu escutei e sabia que ele te amava além da medida. Pude perceber pela expressão dele, tudo o que ele agiu, como ele te amava. O que você disse a ele foi tão explosivo e emocionante enquanto eu ouvia todas as instruções que você deu a ele. Mas na Casa Branca de meu pai você direcionou todas as suas instruções para mim. Veja o simbolismo. O pai estava invisível. E nesta enorme e expansiva Casa Branca, todos estavam desocupados, exceto os 2 quartos. Um que o pai ocupava. Ele estava parado em uma sala e apenas uma porta dava para as 2 salas. Então, na outra sala onde eu estava instruindo, direcionei toda a minha atenção para ela e contei-lhe esse profundo mistério do ser. Tudo foi direcionado a ela. Mas ela sabia que o pai dela tinha construído esta casa, era a casa dele. Bem, um sonho é egocêntrico. A coisa toda está acontecendo nela. Todo vasto sonho se desenrola em um homem, mas todos nós estamos contidos uns nos outros, então naquele momento eu representei o pai dela instruindo do lado de fora. Pois tudo está no homem. Todo sonho é egocêntrico. Então aqui, o pai não é visto, ele se projeta no ser visto ensinando e instruindo. Todos esses pensamentos são direcionados a ela. Naquele momento eu apenas revelei meu nome. Bem, o nome foi suficiente. Estou dizendo a ela quem realmente é seu pai, e seu pai é o Deus do amor, é isso que estou dizendo a ela. Eu só fui usado nas profundezas de sua alma para explicar o que ela ouviu. Pois, acredite, todos os sonhos são egocêntricos. Então, a fonte de todo sonho é Deus e Deus está no homem, e Deus é o homem. Deus é seu próprio Pai maravilhoso. Mas ele está fora de vista, apresentado agora na forma daquele em quem ela confia como professor, e estou habituado a explicar-lhe o que aconteceu. Mas tudo aconteceu em uma semana. Noite após noite essas coisas estão chegando. Mas voltando ao nível dele. Posso lhe dizer, imaginar cria a realidade. Você pode começar neste nível. As primeiras palavras que nos são dadas por quem o revela, por quem vem revelar, são simplesmente, arrependei-vos e crede na história, crede no Evangelho, a história da salvação. Marcos 1 versículo 15. Pois somente o arrependimento, que é uma mudança radical de atitude, poderia simplesmente pegar essa imaginação poderosa e fazê-la explodir através deste mundo de morte. Este é o mundo da morte. Então peço a todos que simplesmente entendam isso literalmente e, dia após dia, simplesmente testem. Teste-o. Outro veio de um cavalheiro que estava aqui apenas há algumas semanas, sendo transferido de São Francisco, e aquele. Bem, ele me deu 2, ele me deu 4. Os 2 primeiros antes de vir para cá, são algo quase preparatório. Prepararam ele para a vinda. As cobras e assim por diante. Mas ao vir para cá, ele se encontrou logo depois de me ouvir tirar a mão do topo de sua cabeça e descascar toda a sua cabeça, e trazer toda a pele até o pescoço. Aqui ele está descascando a cabeça inteira. Depois de descascar a cabeça inteira, ele a coloca de volta como um saco na cabeça. Ele sabe que não deveria haver nada de fora, mas de uma forma estranha, ele está gerando luz de dentro para poder ver o exterior. Mas ele sabe que o exterior está completamente escuro. Mas agora ele está gerando luz a partir de dentro. Posso lhe dizer. Tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake, Jerusalém. Então, quando você veio aqui você chegou aqui na hora certa. Nada acontece, exceto na hora certa. Você retirou, estando preparado, todas as crenças externas, ou está retirando-as, mas colocando-as de volta de uma maneira diferente. E então a luz vem de dentro e você verá de dentro, e então começará a governar seu mundo de dentro. Que nada vem de fora. O que vem de fora está sendo extraído da atividade que ocorre dentro de você. Então ele disse. Só ouvi você 2 vezes, em sua carta, e fui até meu amigo, pois senti sua falta na noite de segunda-feira. Eu estava cansado e ela colocou sua fita para mim. Pensei, bem,
vou fechar os olhos e simplesmente ouvir, então escutei o que você estava dizendo. Devo ter caído num sono leve e durante o sono leve senti uma pancada terrível no lado direito da cabeça. 2 pancadas. E eu tive a impressão ouvi o dedo indicador estendido e apontando. Agora já se passaram 2 dias, e posso dizer, ainda sinto a dor da pancada na cabeça. Posso te dizer, bom para você. Vem por aqui. Não deixe nenhum médico te dizer que você teve enxaqueca ou isso, aquilo ou aquilo, esqueça. É assim que acontece. Você descascou toda a sua cabeça e tirou a pele externa, a de Esaú, e a colocou de volta porque neste mundo você tem que usá-la. Mas agora você verá isso de forma diferente e verá o mundo de dentro. Posso lhe dizer agora, embora você esteja aqui há pouco tempo, esqueça o pouco, aqueles que chegam na 11ª hora recebem a mesma coisa que aqueles que vieram na primeira hora. Mateus 20 versículo 9. Não é meu para dar? Disse ele. Então você está reclamando que ele chega na 11ª hora e você dá a ele tanto quanto dá a quem chegou na primeira hora? Então todo mundo recebe a mesma coisa. Esses golpes são essenciais e são realmente essenciais. Os médicos não vão entender, ninguém vai entender, mas são essenciais para o despertar dentro de nós, pois há alguém que dorme dentro de nós. Aquele maravilhoso hino de Isaac Watts quando fala de envolto no silêncio do túmulo dorme o grande Redentor. Então ele nos conta como o granizo e a morte combinam sua força para segurar Nosso Senhor dessa maneira, mas o grande conquistador se levantou e rompeu a pequena e frágil corrente. Ele dorme dentro de nós e é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Quando ele acorda você é Deus. Não há nada além de Deus neste mundo. E você pode colocá-lo à prova aqui mesmo. Então meu amigo que escreveu esta carta maravilhosa contando uma série dessas visões realmente viu isso perfeitamente. Vou contar para a mãe dela, que está aqui esta noite, você diz a ela quando for para casa, ela não perdeu nada, nada. Tudo lhe foi contado quando ela veio de um lugar para outro. Pois eu só fui usado por ela. O sonho é egocêntrico. Seu pai, que ela considera o pai terreno que construiu a Casa Branca, é apenas um símbolo do pai eterno que ela busca. E eu, o professor atual neste mundo, novamente é apenas um símbolo da instrução. Então fui usado do fundo de sua alma para revelar a si mesma tudo o que ela já sabe. Bem, ela sabe disso. Ela não encontrou esse chamado Neville, ela simplesmente está despertando para seu próprio ser. Tudo isso é ela mesma. Pois no final somos um. Só existe uma irmandade eterna e uma paternidade porque cada um é pai do mesmo filho. De que outra forma eu poderia saber que você e eu somos um se não fosse este símbolo estabelecido na eternidade em que quando você se tornar o pai da criança da qual eu sei que sou o pai, então você e eu seremos um. Não há outra forma de provar a unidade, esta fraternidade eterna, sem a paternidade comum de todos nós. Se você tivesse um filho e eu outro, poderíamos reclamar. Quero mais para o meu filho do que você para o seu. Mas não, há um filho e nós amamos tanto esse filho que todos queremos dar tudo a ele. Essa é a história. Para que todos sejamos um. Mas só pode ser quando viemos, um por um, e somos reunidos um por um num só corpo, num só Espírito, num só Senhor, num só Deus e Pai de todos. Essa é a história. Então, esta noite, não pense em influenciar seu chefe. Não pense em influenciar ninguém neste mundo. Pense apenas na clareza da forma, isso é tudo o que você faz. A imaginação criativa preocupa-se apenas em aperfeiçoar a forma. Agora, quando eu aperfeiçoar a forma, vou influenciar os outros, não há dúvida sobre isso. Cada vez que fiz algo maravilhoso, outros trabalharam para que isso acontecesse. Então eu os influenciei. Mas não pensei em termos dos outros, pensei apenas na clareza da forma. Quando quis sair de Barbados quando não havia navios. Apenas 2 pequenos navios e milhares tentando sair. Não pensei em influenciar ninguém. Perguntei ao meu irmão quem aparentemente teve influência. Ele não tinha ninguém, ninguém tinha influência. Simplesmente subi a prancha. Clareza de forma.
Se isso for verdade, se estou subindo esta prancha, isso implica que estou navegando. Bom, se isso implica que estou navegando, alguém está influenciado. Você sabia que a 3.200 quilômetros de distância, na cidade de Nova York, alguém cancela sua passagem? Eles estavam com medo porque a guerra ainda estava um pouco no ar. E saímos em um navio onde alguém a 2.000 milhas de distância estava com medo de embarcar, então eles cancelaram. Então eu influenciei a escolha dela, a decisão dela, e de outros presentes que tiveram a vantagem de conseguir antes de mim, porque era uma lista enorme de espera e não foi entregue a eles. Então influenciei a decisão de quem tinha o poder de distribuir qualquer que fosse o ingresso. Ele justificou dizendo, afinal, só há 2 camas na cabine, mas a criança é tão pequena que poderia dormir com a mãe e, portanto, poderíamos acomodar 3 em vez de apenas 2. Então foi assim que eles justificaram. E assim voltamos, com milhares de pessoas esperando que nos precederam na solicitação daquela passagem. Portanto, não pense em influenciar ninguém neste mundo. Deixe-os em paz. Não influencie seu chefe e esqueça-o. Ele poderia morrer esta noite, você sabia disso? Ele poderia cair morto agora mesmo. E daí? Não importa. Não influencie ninguém. Não pense nisso. Pense apenas em termos de clareza de forma. No minuto em que você traça uma linha, você está abrangendo energia. Qualquer coisa neste mundo sem um esboço não significa nada. Bem, agora, basta desenhar seu contorno e colocar tudo nele, tanto quanto você puder. Mas obtenha uma imagem clara. Vou dar uma festa esta noite, estou sentado na minha mesa, meus amigos estão presentes, um foi promovido e isso é em sua homenagem. Quando nos sentamos, levanto minha taça para brindar a ele e digo a todos os meus amigos que ele agora foi promovido até certo ponto. Isso implicaria maior responsabilidade, mais dinheiro, e estou a brindar a isso. Atenha-se a isso e realmente não se importe com quem é influenciado para que isso aconteça. Esqueça toda influência. No momento em que você pensa em termos de influência, você está pegando esse milagre mais fantástico do mundo e pervertendo-o, reduzindo-o à chamada magia. Trabalhando contra isso, trabalhando contra aquilo, e vou trabalhar contra esta porque ela está fazendo magia negra, e fazendo isso porque ele não me quer. Tudo isso é um absurdo. Esqueça todas as pessoas do mundo. Todo o vasto mundo foi empurrado para fora, então esqueça todos neste mundo. Nenhuma pessoa neste mundo tem poder para impedi-lo ou promovê-lo. Você é autopromovido ou retido. Simplesmente pense em termos de clareza de forma. Agora ouça estas palavras de Blake. Se o espectador pudesse entrar nessas imagens. Agora ouça estas palavras com atenção, entre, não as observe. Se o espectador pudesse entrar nessas imagens em sua imaginação, aproximando-se delas na carruagem de fogo de seu pensamento contemplativo, se ele pudesse fazer de qualquer uma dessas imagens maravilhosas um amigo e companheiro, então ele ressuscitaria do túmulo, então encontraria o Senhor nos ares, e então seria feliz. Se ele pudesse ao menos entrar em uma dessas imagens em sua imaginação. Tudo bem, então eu quero estar, e digamos em Nova York. Bem, agora posso ver uma dúzia de hotéis em que morei e entrei. Agora, eu poderia entrar em uma dessas imagens na minha imaginação? Como eu faria isso? Aproxime-se dele na carruagem de fogo do meu pensamento contemplativo. Então eu contemplo isso. Contemplo e depois entro nele. Bem, como vou saber que estou nisso, porque fisicamente estou aqui? Eu acho, e quando penso que estou nele, penso neste lugar. Bem, se eu vejo as coisas como vejo agora, não estou na cidade de Nova York. Devo ver isso como veria se estivesse na cidade de Nova York. Onde estaria? 3.000 milhas a oeste de mim, é onde estaria. Se eu entrar nessa imagem em meu pensamento contemplativo, verei todas as partes do mundo relacionadas com aquele lugar em que entrei. Então, se o espectador pudesse entrar nessas imagens em seu pensamento contemplativo, e então eu entro na imagem e então eu levantarei da sepultura. Que sepultura? Este é o meu túmulo, e estou sempre aqui em um túmulo. Quando o homem entra no mundo da carne, é a morte eterna.
Então eu me levanto dele, deixo isso para trás por um momento, e vou para aquele lugar, e então vejo o mundo a partir dele como se fosse verdade. Então não apenas ressuscitarei da sepultura, mas encontrarei meu Senhor nos ares. Quem é meu Senhor? Eu sou. Encontrarei meu Senhor nos ares e serei feliz. Não estou feliz com o que estou fazendo? Bem, isso é o que ele está nos dizendo e essa é a sua visão do juízo final, como o homem realmente faz essas coisas. Assim, você e eu podemos realmente entrar no estado desejado, permanecer nesse estado como se fosse verdade e, posso lhe dizer, nenhum poder neste mundo pode detê-lo. Não pode impedir que isso se torne um fato no mundo. Você não influencia ninguém deliberadamente, mas influencia a todos. Como disse Sir James Jeans. Um homem neste planeta não pode levantar a mão sem influenciar a estrela mais distante do mundo. É esta forma unificada. E então, você pratica e prova isso, e você pode ir de onde quer que esteja para onde quiser se parar de tentar influenciar as pessoas para ajudá-lo. Esqueça eles. Eles terão que ajudar. Não ajuda no sentido de que estão lhe fazendo um favor, eles têm que fazer o que fazem porque você fez o que fez. Você se atreve a assumir que você é. E você escolhe. E então todos devem desempenhar o papel, mas todos. Por quê? Porque você foi expulso. Eu desempenhei o papel no sonho do meu amigo. Agora, neste sonho dela, ela mencionou outro, ela disse. Eu estava a caminho da minha amiga Marge. Fui com Sharon, Jean e outros que ela mencionou pelo nome. Ela disse. Sharon, Jean e outros, estamos todos a caminho de Marge. Marge tinha um colar de ouro e um disco de ouro, e nele estava esculpido um homem dourado. No caminho para a casa de Marge, de repente Sharon disse. Perdi meu colar. Ela não havia perdido o colar, ela perdeu o disco no qual estava esculpido o homem dourado. Ela segurou a corrente na mão. Então minha amiga, que escreveu a carta, disse. Comecei a cavar para descobrir onde ela havia perdido. Agora tenha em mente o que eu lhe disse antes, quando ela teve o primeiro sonho, as crianças lhe disseram quando ela encontrou um relógio. Você encontrou um tesouro. Agora ela está descobrindo, enquanto escava, ela encontra um relógio, ela encontra 2 relógios, ela encontra 3, e há vários relógios que ela está encontrando. Uma vigília foi contada a ela no início pelas crianças, pois sempre que a visão irrompe em fala, a presença da deidade foi estabelecida. Então a criança é a voz de Deus dizendo a ela que isso é o símbolo de um tesouro, você encontrou um tesouro. Agora ela está encontrando tesouro após tesouro após tesouro. É isso que ela está encontrando. Qual é o tesouro? Ela está encontrando Cristo. Era uma corrente de ouro, um disco de ouro no qual estava gravado um homem dourado. Deus é a sabedoria de Deus e Cristo é definido nas Escrituras como a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Ela está encontrando a sabedoria de Deus. Portanto, todas as revelações que lhe ocorreram, embora ela não conseguisse trazê-las de volta através de sua mente racional e consciente quando eu era o professor que as revelava para ela, se estavam simplesmente dentro dela. Ela ouviu tudo. Ela ouviu tudo, ela sabe disso no fundo de si mesma e está lentamente vindo à tona. Ela sabe quando eu contei a ela, o que ela conjurou, bem, ela me conjurou, é egocêntrico, isso é o que é um sonho. E então, quando ela me conjurou e eu lhe disse que meu nome é Sexta-feira, o Deus do amor, estou dizendo. Tudo o que estou lhe dizendo agora é verdade, pois o Deus do amor não pode mentir. Foi isso que eu estou dizendo a ela. Então, tudo o que ela está ouvindo, embora não tenha trazido à superfície do seu ser, está chegando. E ela não está longe da revelação final do nascimento do alto. Ela não é. Tudo isso está acontecendo com todos que estão vindo para cá. Então, realmente, o que isso importa? O mundo continua e desempenha os seus inúmeros papéis, e quer cada vez mais coisas que desaparecem. Esta noite eles estão lutando pela presidência. Ele ainda não se foi, não está morto, ainda não o enterraram, mas todos estão tentando enterrá-lo para as próximas eleições. Lutar como um louco por algo que morre. Não significa nada.
Não ajunteis tesouros na terra, é-lhe dito, onde os ladrões os levarão e a traça os corromperá, mas ajuntai-os no céu, onde ninguém os poderá tirar de vós. Mateus 6 versículo 19. Os tesouros da terra são na verdade empréstimos, empréstimos que podem ser retirados a qualquer momento, mas os tesouros do céu são para sempre. E ela encontrou esses tesouros na instrução que ela sente que eu lhe dei, pois realmente estou nela. Ela me conjurou e ao revelar meu nome para ela, ela sabia que aquele professor só poderia lhe dar a verdade, pois ele é o Deus do amor, tendo sido incorporado ao corpo do amor. Mas não é Neville o homem que ela conhece aqui. É o Neville em si mesma que ela conjurou, exaltou e revelou a ela. Pois, acredite, todo sonho é egocêntrico. Então, se o que eu lhe digo é verdade, quando você me conjura, devo ser apresentado a você na forma de verdade revelada. E se Deus é amor, e eu sei disso por experiência pessoal, para confirmar a escritura que diz que Deus é amor na primeira epístola de João, bem, então, quando eu disse a ela sexta-feira, estou dizendo ela. Então quando ela confirma, sim, isso significa. Minha querida, aquela que foi perfurada. E quando olharem para aquele que traspassaram, chorarão como quem chora por um filho único, pois sou eu quem foi traspassado, e você também, mas ainda não sabe disso. Apenas um ser foi perfurado, e esse ser é Jesus Cristo. Bem, Jesus Cristo é a verdadeira identidade de todos, a verdadeira identidade de cada ser no mundo é Jesus Cristo. Bem, se ele foi perfurado e ele é a verdadeira identidade de todos e está dentro de mim, bem, estou perfurado. Então, como Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, ou no entanto, eu vivo, contudo, não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2 versículo 20. E assim, acabou a crucificação, porque fui crucificado com Cristo, ou mais a ressurreição está acontecendo, e cada um em seu momento maravilhoso. Quando Benny chegou em casa outra noite e me contou novamente a história da criança, não posso contar a você a reação e a emoção de Bill e a minha enquanto estávamos ali sentados. Ele disse: Neville, quando vi aquelas bochechas rosadas. Bem, você sabe o quão moreno Benny é. Bem, ele viu aquelas bochechas rosadas quando levantou aquele bebê envolto em panos. E aquelas bochechas rosadas. Então ele usou não apenas uma, mas muitas expressões de carinho. Ele também usou, minha querida. É isso que acontece no coração do homem quando ele tira de si o sinal do seu próprio nascimento. Portanto, o pigmento na terra não significa nada. As histórias eternas são verdadeiras. Eu poderia pintar para você uma imagem do Pai. Ele é melhor descrito em Daniel, mas nunca descrito em imagens. Nem mesmo Blake o pintou. E eu amo Blake por tudo o que ele fez. Este não é o ancião dos dias, e é algo totalmente diferente. E Davi, sim, os grandes artistas tentaram pintar Davi e esculpir Davi, esse não é Davi. Nenhum humano poderia realmente formar Davi, ele é tão lindo. E ele vai ver Davi. Então, quando Benny ouvir, Benny com aquele pigmento muito escuro vai olhar diretamente nos olhos dos olhos mais azuis, do cabelo mais loiro e da pele mais clara que ele já viu. E esse é Davi. Quando você olha para o rosto do Pai, ele verá, se ainda não viu, aquele rosto. E essas peles não significam nada. No meu caso, mudo todos os anos como um lagarto. Eu vou para o sol e fico cada vez mais escuro, e então chega o inverno e de repente fico pálido e pareço infeliz. Então a mesma coisa. São apenas pigmentos que não significam nada. Mas quando ele se sentou naquela cadeira e tomamos alguns martinis, isso foi antes do segundo, então não foi nenhuma influência, e quando Benny disse: Neville, quando olhei para aquelas bochechas rosadas e segurei aquele bebê em meus braços, e eu o abracei. E ele usou as palavras: meu filho, meu querido, meu querido. Depois desapareceu, deixando apenas um retrato em suas mãos. Você vê, você é tão único. O drama, embora seja o mesmo drama, é diferente. Como um artista fazendo o papel de Hamlet. Não existem dois atores que interpretem Hamlet da mesma forma. Já o vi uma dúzia de vezes na Broadway,
pelo menos uma dúzia de vezes, de artistas diferentes, e nenhum deles tocou igual, mas é o mesmo Hamlet. E assim geramos a criança de maneiras diferentes. A dele foi como uma explosão saindo de sua cabeça, como uma estrela. Meu amigo Bob, isso também saiu de sua cabeça, mas caiu direto em sua mão enquanto ele segurava a criança. Então essas coisas acontecem de forma única porque somos únicos, não há dois iguais. Então tem que ser algo diferente na mesma história. E foi assim que o Benny ficou. Só posso dizer ao Benny, dia 6 de março, e estou todo ouvidos esperando. Aproximadamente na área de 6 de março, quando Davi está diante dele, aquele lindo Davi, e o chama de pai. Ele saberá disso. Não há dúvidas em sua mente quanto ao relacionamento. Portanto, ele e eu somos irmãos. Se ele e eu andássemos por esta rua hoje, eles pensariam que não poderíamos ser do mesmo pai, mas eles não saberiam que nós somos o pai. Se hoje passássemos por certas áreas de preconceito, eles diriam: o que estamos fazendo juntos? Ele poderia me levar para o Harlem e se eles o apressassem para me machucar, ele me protegeria. Se eu o levasse para outras áreas, certas áreas restritas, eles me apressariam para me matar porque eu o trouxe para dentro. No entanto, aqui entrou o mesmo ser. Não há dois, nós somos o Pai. Deu à luz o mesmo filho, e em 5 meses ele vai dar à luz o meu filho, portanto, ele não pode gerar meu filho a menos que ele seja meu próprio ser. E este é este mundo fabuloso em que vivemos. Então peço a vocês esta noite que simplesmente aceitem esta maravilhosa premissa: imaginar cria a realidade, saiam e acreditem nela. Não tente influenciar ninguém neste mundo. O mundo reflete o que estamos fazendo. Coloque todas as suas energias na clareza da forma. Tudo bem, se eu ocupasse uma determinada mesa, isso significaria que agora estou ocupando uma determinada posição? Ocupe essa mesa. Deixe isso claro em minha mente, como Blake disse. Se o espectador pudesse entrar nesta imagem em sua imaginação. Bem, entre nela. Como posso saber que estou nisso? Basta pensar no mundo e pensarei no mundo e o verei como veria se estivesse neste estado. Se eu estiver neste estado, terei que ver o mundo de uma certa maneira. Pois bem, faça isso. Agora não reclame depois de fazer isso, dizendo que originalmente eu imaginei. Eu vou te dizer se você me disser, o que você está fazendo agora, lembrando e ainda não imaginando. Agora, vamos entrar no silêncio.